Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canote da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos receber Ulisses Vartiksis. Ele é autor desse livro que aparece aqui na tela. E eu dei sorte, tá? Eu fui um dos premiados, um dos agraciados com o livro do Ulisses, Mulheres na Guerra. E eu recomendo, tá? Com empenho para vocês, gente, para vocês entenderem o que foi o papel das mulheres na Segunda Guerra Mundial. Tá? Elas desempenharam um papel decisivo e muitas delas foram para as frentes de batalha. E Ulisses tem um conhecimento fantástico das operações militares da campanha da Itália entre 1943 e 1945. Eu sempre falei aqui para vocês do canal que as operações na Itália são um padrão de defensiva simplesmente fantástico, né? As tropas do eixo seguraram as forças aliadas por 2 anos, não é pouca coisa. Eles não conseguiram esses sucessos aí em nenhuma outra frente, seja na frente ocidental, seja no front russo. E isso se deve à genialidade, né, do Marechal Albert Kesselring. Ele soube usar muito bem o terreno na Itália. É engraçado que o Kesselring, ele era originário da aviação. Então Ulisses vai contar essa história maravilhosa para vocês. Eu quero dar os parabéns para ele, tá? O livro do Ulisses se encontra aqui na nossa descrição. Vale a pena vocês conhecerem o trabalho dele. É uma pessoa assim que tem uma capacidade incrível de entender o cenário militar, conforme vocês vão ver no vídeo agora. Olá a todos. Eu sou o professor Ulisses. Estou aqui a convite do comandante Farinaso, do canal A Arte da Guerra, para justamente falar de um episódio muito pouco lembrado na historiografia militar, pelo menos aqui no Brasil, que é a campanha militar da Itália. A campanha militar da Itália ela tem algumas características que nos aproximam de nós brasileiros, até porque foi o cenário de combate da Força Expedicionária Brasileira, tá? Onde a cobra fumou. Então, assim, deixa eu me colocar aqui, me apresentar para vocês. Eu sou professor de História, hoje também diretor de escola na Prefeitura de São Paulo, mas também um estudioso da Segunda Guerra Mundial, das guerras em si, mas da Segunda Guerra Mundial mais especificamente. Sou autor de 3 livros. O primeiro aqui é Gladiadores do Céu. Tá? O livro Gladiadores do Céu conta a história de um piloto alemão ao final da Segunda Guerra Mundial, mostrando realmente a situação toda do caos em que a Alemanha estava vivendo e até a situação própria de um combatente alemão nesse cenário de caos. Tá? É um livro muito bem escrito, que é um respeito ao leitor, dá um contexto muito bom a você entender esse cenário do que está acontecendo, ok? Então tem um embasamento histórico muito forte. Tá? Até pela minha formação não poderia ser diferente. Meu segundo livro é o Fibra de Herói. Tá? O Fibra de Herói conta a história do sargento Max Wolff Filho, não uma biografia dele, tá? Eu faço palestras sobre o Max Wolff, eu já coloco, sim, eu faço uma biografia dele. Mas o que é aqui? Aqui você tem um panorama dele, quem é o sargento Max Wolff, mas a ideia do livro é contar a história da Força Expedicionária Brasileira a partir do olhar do sargento Max Wolff. Tá? Ele foi um dentre tantos combatentes da Força Expedicionária Brasileira que marcaram os anais militares brasileiros, ok? E muito pouco conhecido pela população no geral. É uma pena que isso aconteça, tá? Até porque o papel dos expedicionários brasileiros foi lutar contra a opressão, tá? Meio incoerente até por conta do Brasil estar numa ditadura, né, de Getúlio Vargas, mas o Brasil foi lutar contra. Tanto que quando o final da guerra e o retorno da Força Expedicionária, é uma outra situação, o governo de Getúlio Vargas não consegue se manter. Tá? Então esse é um livro para quem não conhece a história, tanto que eu coloco a Fibra de Herói, uma história da Força Expedicionária Brasileira. Ok?
Tem tantos livros e autores muito bons, mas aqui te dá um panorama, você vai acompanhar. É um livro em primeira pessoa, como o Gladiadores do Céu, né? Gladiadores do Céu tem um piloto alemão que vai contando a história, vai desenrolando. Você meio que encarna a figura dele. E o Fibra de Herói, que é o Sargento Max Wolff, nessa trajetória, mostrando todas as fases, mostrando os acontecimentos mais significativos da Força Expedicionária na campanha da Itália. Tá? Meu terceiro e mais recente livro, que foi lançado agora em março, é As Mulheres da Guerra. Esse é um livro também que senti a necessidade de escrevê-lo, até porque essa questão do empoderamento feminino. O que é o empoderamento feminino? Se não a contribuição das mulheres para a construção da nossa própria história. Isso é fato, tá? Por isso que a gente tem que trabalhar num princípio de equidade, em que a gente trabalhe de maneira equilibrada o papel do homem e da mulher, em qualquer época histórica. Então, nesse livro eu mostro figuras, dou uma introdução, coloco a questão do papel da mulher, em que situações a gente pode ver a presença mais forte, ou assim, qual é mais significativa da presença das mulheres em contextos de guerra. Aí eu entro no universo da Segunda Guerra Mundial, e aí vou pegar vários personagens, são 16 histórias, tá? Que você vai ver tanto de mulheres que combateram a opressão, como mulheres que perpetuaram e exerceram a opressão sobre outras pessoas, tá? Que é do regime nazista, tá bom? Quem tiver interesse nos livros, As Mulheres da Guerra, Fibra de Herói e Gladiadores do Céu, pode entrar em contato comigo, ou pode acessar o meu site, www.ulissesescritor.com.br. Lá é só clicar no livro, você vai ser direcionado para o meu WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Esses dois livros, o Gladiadores e o Fibra, eles foram lançados pela editora Albatross, tá? O Mulheres da Guerra foi um lançamento independente, em que eu tive uma contribuição das pessoas para a publicação, muito grato, tá? Todos que contribuíram para que o projeto saísse do papel, né? Receberam seu exemplar. E está tendo uma venda muito boa. Bom, então vamos lá. Então. A campanha militar da Itália. Poucas pessoas têm a real noção das perdas aliadas na campanha da Itália. Proporcionalmente, tirando o fronte oriental, que é a União Soviética contra a Alemanha, aquela ali bem específica, uma guerra à parte, onde mais se perderam soldados aliados, e no caso norte-americanos, foi na campanha militar da Itália. Para vocês podem até ver, a duração da campanha vai de 1943, como nós vamos acompanhar, e vai até o final da guerra. Quer dizer, a Itália não foi conquistada totalmente. É o final mesmo que você tem. Então, por isso que é uma campanha, como eu estava conversando com o nosso comandante Farinazzo, é uma campanha que mostra o poder da estratégia sobre o poder logístico dos exércitos aliados, no caso americanos e ingleses, tá bom? Bom, nós temos a figura principal dentro falando campanha militar da Itália, não tem como não falar do Marechal de Campo Albert Kesselring, tá? Uma figura ímpar dentro do alto oficialato alemão. Ele sim respeitava Hitler, ele, vamos dizer, não dá para se considerar que ele era um nazista, né? Mas ele acatava ordens superiores e respeitava a figura do seu comandante supremo, que era Adolf Hitler. Então, o Marechal de Campo Albert Kesselring, ele é uma figura, ele é da Luftwaffe. Ele vai participar da campanha, na batalha, ele vai participar da Polônia, comandando o grupo de combate, né? Vai participar
na Batalha da Inglaterra, vai participar também, tudo na Luftwaffe, vai participar também da campanha contra a União Soviética no seu início, e depois ele vai ser realocado para o cenário de guerra do Mediterrâneo, né, em que ele vai coordenar as ações envolvendo todo o cenário do Mediterrâneo, tá? Itália, Grécia, o norte da África. Tá? Uma frase muito significativa dele era que não se pode fazer guerra nos gabinetes. E isso é verdade, ele era um militar oficial superior que ia até a frente de combate, analisava, conversava com seus soldados, conversava com seus comandantes e exemplificava a maneira como que ele deveria tratar a questão da perspectiva de oferecer o maior dano possível ao inimigo e ao mesmo tempo manter uma posição fortificada. Tá? Então a figura dele é ímpar. Não se fala de campanha militar da Itália sem falar de Kesselring. Tá? Isso é ele um estrategista de mão maior. A gente tem aqui no Brasil, né, na Europa, nos Estados Unidos, isso avança mais um pouco, mas aqui no Brasil, quando a gente fala de general alemão, é Rommel. Né? Rommel, parece que só existiu ele. Não, nós temos N comandantes alemães com capacidade ímpar, apesar da situação que eles tinham que lidar. Né? Porque a superioridade aliada é uma verdade. Né? Isso só vai crescer com o decorrer do conflito. E a Alemanha, no início da guerra, que tem uma característica ofensiva, a partir de meados de 42, mas principalmente em 43, 42 ainda está um empate técnico, mas a partir de 43, com a rendição do 6º Exército Alemão em Stalingrado, é o primeiro exército alemão que é capturado, né, até por uma intransigência de Hitler, poderia ter se salvado, né, alguns soldados, foram 600 mil militares alemães aprisionados pelos soviéticos, ficaram cercados em Stalingrado, pelo menos um pouco mais da metade poderia ter escapado do cerco, né, se não fosse a ordem que o Marechal von Paulus acatou friamente, de manter a defesa e tentar romper no sentido de retomar o controle da cidade. É uma coisa que Kesselring ele vai contestar Hitler muitas vezes, principalmente no Mediterrâneo, e vai mostrar para o Hitler que estava certo. E Hitler vai concordar com isso, como a gente vai poder ver a sua estratégia de defesa. Ele vai ser um dos mais habilidosos mesmo, ele mais condecorado também. Eu acho interessante essa foto, né? Enquanto você tem oficiais, e Rommel está do lado dele aqui, isso é uma foto do início da campanha, né? A gente tem Rommel do lado dele, e Hitler bem acima de mim, e Kesselring não faz a saudação nazista, né? Ele faz a continência militar regulamentar. Né? Isso é uma questão a se observar. Muitos oficiais, comandantes, marechais de campo faziam a saudação nazista para Hitler, tá bom? Então aí mostra a postura do Kesselring de respeito à hierarquia, tá? Essas duas figuras aqui, Kesselring e Rommel, vão ser um episódio à parte aqui, mas depois de contar essa história toda aqui, a gente vai saber um pouco mais do que aconteceu com esses dois. Bom, como já disse anteriormente, ele comandou, né, na verdade o comando dele era aéreo, fez, lógico, mas quem era o comandante supremo da Luftwaffe era Göring, né, e Göring não aceitava muito, né, opiniões, né, então fez-se o que foi possível, tá? Mas ele tinha uma característica em logística muito boa. Como todo comandante consciente, ele sabe da necessidade de um ataque ou uma defesa bem-sucedida ter um apoio logístico. Sem o apoio logístico, sem suprimentos, sem alimentos e suprimentos bélicos para a tropa, dificilmente você consegue fazer um ataque ou uma defesa bem-sucedida. Né? Ele tinha as táticas que resultavam em sucessos,
tá? Comprovadamente, tá? Então ele era um excelente militar, olha só, ele era um oficial da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. E ele acabou assumindo um papel como se fosse comandante da Wehrmacht, ok? E uma coisa de todos os oficiais que são alemães, são carrancudos, são, né? A fisionomia dura, ele sempre tinha esse sorriso aí, como vocês podem ver, né? Tanto que coube a ele o apelido de Albert, ou Albert Kesselring, o sorridente, né? Ele era agradável, né, aos seus comandados. Era uma característica dele, né? Ele sempre fazia piada com as situações que ele passava. Bom, novamente, aqui nós temos Kesselring e Rommel, no norte da África. Aqui estão os dois aqui conversando, mas não foi uma relação muito tranquila, né? Rommel não acatava as ordens. Na verdade, aqui Kesselring é superior a Rommel. Ele é o chefe do Mediterrâneo e Rommel está na campanha da África, né? Então, toda a área do sul do Mediterrâneo, da Europa e norte da África, está sob responsabilidade dele, né? É muito complicado, né? Ele teve que lidar com um comando italiano que sim, pautava por certa incompetência, sim, não sei se faltava também ânimo por parte dos soldados italianos, não posso dizer que eles não eram bons combatentes, muito pelo contrário, se a gente fizer uma análise da participação dos italianos em diversos combates, eles mostraram muito valor, mas sem estratégia não adianta ter valor. Esse é um dos mitos da Segunda Guerra Mundial, né? Que as tropas italianas não fizeram diferença. Fizeram, mas elas nunca tiveram uma participação ativa, um comando independente. As tropas italianas sempre estavam subordinadas ou agregadas a uma ação militar alemã. Quando houve uma questão independente, né, tanto na Etiópia, né, na época Abissínia, que eles tomaram uma canseira danada para poder tomar essa região da África, e quando eles atacaram os Balcãs, né, a Bulgária e a Grécia, independentemente do apoio alemão, ou avisando o próprio Führer, né, eles acabaram tomando um sacode. E aí Hitler teve que intervir nos Balcãs às vésperas da invasão da União Soviética. A questão que ele não deveria, porque ele teria que estar focado na União Soviética. Independente de qualquer coisa, os Balcãs era um ponto estratégico importante. Ficaria sendo um ponto da retaguarda alemã complicada. De repente, um ataque aliado nessa região exporia o flanco do exército alemão durante a invasão da Rússia. Tá? A gente fica muito de si. Existem erros estratégicos, sim. É que quanto mais territórios você vai conquistando, mais você divide sua força. Você tem que manter soldados ali para manter a posição daquelas regiões conquistadas, né? Que, lógico, houve uma retirada de soldados para a invasão da Rússia, da União Soviética, para poder atacar os Balcãs, né? Claro, isso é óbvio, tá bom? Ele é o local, o Mediterrâneo do Sul vai ser o local onde vai ter o maior presença aliada, é a tentativa dos aliados de fazer o revés contra as forças do eixo. Então vai ter a invasão, né, da África, a Operação Tocha, né, vai atacar. Então ele tinha que lidar com toda essa situação, com iminentes riscos de invasões das tropas aliadas ao cenário que ele está comandando, tá? E a resistência de Rommel, que era teimoso, muito teimoso, tá? Ele era intempestuoso, tinha estratégias relativamente inovadoras também, conseguiu muitos sucessos no norte da África, apesar da logística não estar tão garantida assim. Por isso que vai ser o grande foco de Kesselring, como a gente vai ver depois nos mapas, era tomar Malta, a Ilha de Malta. A Ilha de Malta fica próximo da Sicília, fica entre a Sicília e o norte da África, entre a Tunísia e Sicília. E era para onde ia o reabastecimento das tropas do Afrika Korps, estava sob o comando de Rommel. E Kesselring queria
dominar essa ilha. E Rommel ficou falando que não havia necessidade nenhuma, as tropas que eventualmente seriam utilizadas para a invasão de Malta, da ilha de Malta, deveriam ser empregadas no Afrika Korps. Hitler acata isso e aí são tentativas esporádicas, bombardeios à ilha de Malta para tentar enfraquecer um pouco, mas vai ser o grande entrave, né, das forças do eixo ali. Todo o reabastecimento do Afrika Korps vai ser prejudicado pela presença da aviação aliada, no caso aí, principalmente inglesa, saindo da ilha de Malta e afetando os comboios que estão indo lá levar suprimentos para o Afrika Korps. O ponto alto da figura de Kesselring vai ser na Itália mesmo, quando ele monta um sistema defensivo. Né? Ele monta o sistema defensivo de Kesselring, foi perfeito. E um detalhe, por que eu falo perfeito? É pesado falar isso, né? Porque, lógico, houve retraimento, não era mais uma questão de ataque, mas era de retraimento, mas a defesa foi muito boa, porque Kesselring e o alto comando alemão não sabia que as mensagens criptografadas já estavam sendo decodificadas pelo Ultra, que é o equipamento aliado de decodificação. Então, todas as mensagens entre Kesselring e Hitler, movimento de tropa, quantas divisões tinham e tal, quer dizer, mensagens extremamente sigilosas, secretas, os aliados tinham contato, sabiam, e os alemães não faziam nem ideia. Então, aí vem a questão, se tinham informações sobre o movimento das tropas alemãs, a quantidade efetiva e tudo mais, por que se demorou tanto para uma vitória na Itália? Essa é a questão. Tá? Eles tinham a vantagem de saber os planos do inimigo. Isso é uma vantagem estratégica tremenda. Tá? Então, Kesselring, diferente de outros comandantes, Rommel era brilhante em alguns aspectos, mas a relação dele com seus oficiais era meio conturbada também. Às vezes ele dava uma soberba, ele era meio irritadiço. Com os soldados também, ele estava ali sempre observando, mas não era relação. Mas de Kesselring não, ele tem livre contato aí, né? Ele tem bom apreço pelos seus soldados e até os inimigos, né? Os aliados consideravam ele como realmente um militar, desvinculavam ele da figura de ser um nazista, mas que era um cara que precisava ser neutralizado de alguma forma. Aqui a gente vemos uma foto dele já na Itália, e aí vocês já observam o terreno da Itália, né, acidentado, os Apeninos, que no mapa vai ficar claro, tá ele aí com seu bastão de marechal de campo, tá, avaliando, ele ia em loco, né, observar, ele não observava a guerra do mapa, como ele dizia, guerra não se faz em gabinete, né, guerra se faz no local de combate, vendo as situações que estão presentes ali. Só para entender, né, qual que é a figura dele, o que acontece. Em 1945, Hitler, vendo o sucesso que ele tem de defesa na Itália, vai, ingrata função, vai colocar como comandante supremo do Ocidente, tipo a última defesa do Reich. Então ele sai, em fins de 44, começo de 45, ele vai para a Europa, mas não vai fazer muita diferença, porque realmente, logisticamente, ele não tinha os recursos necessários para evitar a catástrofe que já era eminente. Tá? Ele, depois da guerra, ele logo da capitulação alemã, no dia 2 e dia 5, né? Dia 5 a capitulação final. Aí ele se entrega aos aliados, ele é preso. Ele, num primeiro momento, ele é condenado à morte por uma situação que acontece na Itália. Ele está vinculado a um massacre de Roma, que foram mortos muitos cidadãos italianos. Tem até uma caverna próxima que até hoje é local de visita e de respeito, tanto quem for visitar um dia Roma tem essa gruta onde foram executados. O que acontece, né? O que maculou a imagem de Kesselring, né? Teve um atentado em Roma contra soldados SS, e 27, 28 soldados foram mortos. Hitler fica extremamente revoltado e diz que para cada soldado alemão morto, 100 italianos deveriam ser sacrificados.
Kesselring, ele bate de frente, acha extremamente exagerada essa reação e convence Hitler a baixar de 100 para 10. Mas ele dá ordem para que isso aconteça. Então a justiça italiana vai ficar muito revoltada, queria que a pena de morte fosse realmente executada. Depois ele vai ser perdoado e vai ficar uns 15 anos na prisão e depois sai porque ele já não está com a saúde tão boa assim, e aí decidem soltá-lo, relevam algumas coisas, né? A primeira foto ali em cima, ele se entregando, né? Tem um oficial americano, ele está se entregando, e a segunda que está bem atrás de mim aqui é ele durante o julgamento, ok? Kesselring vai morrer em 1960 e já está na residência dele, né? Ele escreve suas memórias, que é um livro extremamente importante para se entender o contexto militar alemão e as estratégias que ele utilizou, tá? Como fala, estrategista brilhante, líder carismático, mas um servo leal de um regime implacável, né? Ele, por mais que ele não aceitasse 100 mortos, mas aceitou matar. Né? Então, uma coisa é a situação Kesselring militar, mas ele também tinha responsabilidade de manter a disciplina e manter a ordem nos territórios que por ele era sua responsabilidade, ok? Bom, aqui nós temos o mapa da Itália. Dei uma observada assim, o mapa da Itália. O mapa da Itália, ele é uma bota, a famosa bota. Ela é cortada, se você olhar de norte a sul, pelos Apeninos. É uma cadeia de montanha que rasga até a ponta da bota. Tá? Então, são elevações que garantem um sistema de defesa positivo. Né? Quando você tem na estratégia militar, quem está na defesa sempre tem a vantagem. Por quê? Porque quem tem que avançar para tomar uma posição é quem está atacando. Então ele se expõe muito mais aos perigos, aos ataques, né, aos contra-ataques dos defensores. Então as perdas são bem maiores. Então você não precisa necessariamente ter um efetivo enorme para poder fazer defesa em posições de elevação, né, onde eu tenho áreas que são vantajosas para quem está defendendo o terreno. Tá? Então, por isso também é uma explicação de quanto foi difícil para os aliados vencer toda essa estrutura defensiva, independente ainda de ter, se você olhar do lado direito da bota, você tem uma planície, do outro lado também tem a parte litorânea. Então, nós vamos ter algumas questões aqui. Tá? Quando nós vamos ver no mapa, mas deixa eu dar um contexto. Quando há a invasão da Itália, principalmente da Afrika Korps perde, os aliados invadem a Sicília. A ideia de Hitler é fazer a defesa no norte da Itália, e vocês podem ver ali na parte de cima, nós temos os Alpes, e os Alpes seriam a defesa, a região norte. A região norte seria a defesa, dali os aliados não passariam. Era a ideia inicial de Hitler. E falar assim, as tropas todas vão retroceder, todas, e vão defender o norte da Itália, na região dos Alpes suíços. Kesselring é contra. Ele acredita que tem que se oferecer uma resistência abaixo de Roma, mais para o sul, entre o centro-sul, e manter os aliados ocupados por o maior tempo possível. Tá? Seria meio temeroso. Mas tem uma outra situação também, que Hitler determinou, ele chegou a determinar isso, que Kesselring tinha que retrair todas as tropas ao norte da Itália e se sujeitar ao comando de Rommel, que já, né, marechal de campo também, e que ele estaria no comando da defesa. Mas Kesselring fez de tudo para evitar isso. Ele não queria ficar sob o comando de Rommel, ele já tinha dado treta entre os dois. Então ele não queria ficar sob o comando de Rommel. Então ele mostrou uma outra estratégia para Hitler, que resistiu, mas ele foi mostrando a questão do sucesso da sua defesa, das suas linhas de defesa, que garantiu que Hitler apoiasse a ideia e falasse, não,
continua e vamos manter aí nesse sistema defensivo. Bom, a Itália, isso é importante agora, vamos lá, o pessoal que quer entender. Você sabia que o Mediterrâneo estava, o norte da África já tinha sido perdido, né? Então, aonde seria a invasão aliada, né? Que estava iminente. Se já depois da conquista do norte da África, era claro que inevitável você ter um avanço aliado no sul da Europa. Então, 3 pontos principais. Preocupação de uma invasão na Grécia, preocupação numa invasão na própria Itália, e a preocupação de uma invasão no sul da França. Aí, quem tiver curiosidade, pode comprar o livro O Homem que Nunca Existiu, ou assistir na Netflix o filme de mesmo nome, tá? Que vai justamente mostrar como que era esse serviço de desinformação. Né? Só dando spoiler muito rápido, eles vão conseguir um cadáver, e esse cadáver tem que ter todas as características de uma morte por afogamento, então eles vão à busca, e um cara que era um anônimo, que morreu aí, alcoolizado, virou um oficial britânico levando planos ultra secretos para a invasão da Grécia. Ele foi jogado por um submarino no litoral da Espanha, todo mundo sabe que a Espanha era um aliado do Reich alemão, não participou ativamente, né, da guerra, enviando soldados, né, enviou um corpo expedicionário, uma força expedicionária espanhola, que foi atuar no fronte russo por voluntários, tá? Voluntários espanhóis que quiseram lutar sob o comando alemão no fronte soviético. Okay? Então, quem tiver curiosidade, ler o livro, ou assista o filme da Netflix, que vai mostrar todo o enredo e toda a trama que acabou sendo engolido. Né? O comando, esse corpo chegando na Espanha, a Espanha já passou essa informação, viu que tinha documentos ultra secretos e pesou porque Hitler fez com que ficasse soldados, divisões na Grécia, o que dividiu muito a defesa, né? Então facilitou. Eles têm uma certeza de onde vai, não tem, então ele dividiu as forças para evitar uma invasão o máximo possível no sul da Europa. Como que nós temos entender a postura do soldado alemão nesse contexto da campanha da Itália? Aí eu faço novamente menção à Força Expedicionária Brasileira, em que pessoas críticas, né, que não leem, não estudam, não procuram entender, achando que o Brasil não fez nada, só mandou lá, ficou enrolando. Não. O soldado alemão, ele vai ser formado pelo sentido de critério. Em alemão significa Auftragstaktik. É um sistema que gera uma capacidade dos subordinados, dos soldados, de se adaptar às constantes mudanças de situação e com a iniciativa para bem executar suas missões. Eles não precisam de uma ordem superior. Ele vendo a oportunidade, ele já a utiliza. Essa aqui é a autonomia dos grupos de combate alemães, né? Então, perder um superior, o outro já na sequência assume e tal, como toda a lógica militar, mas assim, um ataque não precisava ser restrito a vamos mandar um rádio e tem que autorizar, não. É como se fosse, você sabe a missão e você tem muita autonomia para fazer cumprir. Tanto que a lógica da Auftragstaktik é a concepção de que o subordinado, ele inove, ele raciocine a situação que ele está em combate, no campo de batalha, mesmo correndo o risco de errar, ele vai agir, tá? Sem esperar com que o superior determine isso. E isso a gente vai perceber muito na defesa da Itália. As tropas alemãs estão numa posição defensiva, não de ataque. Mas, por conta dessa política de formação de soldado alemão, toda vez que se perdia uma posição na Itália, e isso é um problema para os brasileiros, quando eles tiveram o primeiro contato com o alemão, né? Quando eles acabavam de perder o terreno, perdiam uma posição, não demorava muito para ter uma reação de um pelotão, né? Para poder retomar aquela posição em que um exército
sem esse tipo de iniciativa, é pego de surpresa, né? Esse é um dos grandes problemas no início dos combates da FEB, né? É uma situação que quando retomava, né, a iniciativa, os soldados alemães eram extremamente eficazes, né? Eles poderiam não conseguir manter, mas causavam um desequilíbrio ali, tá? O objetivo, como nós falando, na campanha da Itália não é mais dominar terreno, é manter o máximo possível e retomar posições perdidas também, na medida do possível. Aí a fala do Kesselring, né, que a retirada em combate, ele falando, retirada em combate, ponham em linha de batalha a partir da retaguarda e dos flancos. As reservas em marcha rumo ao sul, cerrem as brechas entre as várias unidades e construam os flancos dessas. Quer dizer, eu vou retraindo, fecho as brechas, tomo cuidado com os flancos, a minha retaguarda, né? Essa fase, entretanto, não deve continuar até que a linha dos Apeninos, a linha gótica, que vai ser no norte da Itália, onde vai atuar a Força Expedicionária Brasileira, tenha sido alcançada. É o último ponto de defesa é a linha gótica, justamente onde os brasileiros vão atuar. Mas, após as grandes formações em crise terem sido reordenadas, parem e concentrem-se em suas posições defensivas, tão ao sul quanto possível. Tá? Então, eram as ordens dele. Então, vamos manter, dá para retomar, vamos retomar, mas cuidado, vamos retraindo, fechando o flanco para não passar o inimigo e pegar para a retaguarda e cuidado com os flancos, né? Você tem uma faixa litorânea, você tem onde os aliados têm a vantagem maior. É incrível, mas os alemães eles atuaram na campanha militar da Itália sem apoio aéreo. Sem apoio. O Luftwaffe estava preocupado agora em proteger o Reich. Tem a força de defesa do Reich. Os bombardeios aliados não param, continuam. Quem quiser entender isso, assista também na Amazon Prime, Mestres do Ar. Esse aqui conta a história, né, do 100º grupo lá de bombardeiros americanos, e vocês vão ver a intensidade dos bombardeios, então toda a Luftwaffe está focada nisso. Então, os aliados tinham supremacia aérea. Isso é o mais problemático. Quer dizer, eu tenho um material superior, não superior, mas em quantidade superior, eu tenho soldados em quantidade e tenho tenho apoio aéreo, eu tenho domínio, eu tenho supremacia aérea. Então, complicado algumas coisas na campanha da Itália. E aí, por conta justamente disso, tem também outra fala famosa de Kesselring, que é: se eu tivesse os recursos dos aliados, teria tomado a Itália em uma semana. Brincadeira, realmente, eu não duvido. Se tivesse toda a estrutura que os aliados vão ter, com certeza. Com certeza. Eu, depois de ler tudo sobre ele, não há dúvida quanto a isso. O cara se ele tivesse as condições, ele faria mais. Ele conseguiria retomar. Bom, aqui estamos na Itália. A imagem aqui, a Alemanha ainda tem o domínio do continente aqui, toda a área da Itália, você tem Córcega, você tem Sardenha ali no norte, a Sicília, e o Afrika Korps tentando ainda manter posição na Tunísia, tá? No norte da África, o último ponto de defesa, tá? Mas que não vai demorar muito para ser tomada pelos aliados que estão em flanco ataque. Dá uma olhadinha aqui embaixo, você olha aqui a Sicília, embaixo, onde tem a águia nazista, você olha, está Malta, é uma ilha pequena. Então, essa ilha era um ponto estratégico importante que Kesselring queria tomar, porque era a partir daqui que saíam os navios e saíam os ataques aéreos aos comboios que saíam da Sicília para a Tunísia, para reabastecer o Afrika Korps. Então, Kesselring achava extremamente importante tomar a ilha de Malta. Só que Rommel convenceu Hitler do contrário. Bom, a gente vai ter a invasão aliada no norte da África e aí você vai ter o recuo, né? Você vai ter o Afrika Korps sendo derrotado. Aqui que é um detalhe, Rommel já está na Europa, tá? Ele estava meio adoentado, tal. A grande questão que nós temos aqui é que não se perdeu mais soldados do Afrika Korps por uma intervenção de Kesselring. Mesma lógica de sempre. Hitler falando tem que lutar até o último homem, tem que manter a posição, mas Kesselring, a contragosto de Hitler, conseguiu evacuar
relativa quantidade de soldados do Afrika Korps, né? Os retraiu para Sicília por conta própria, tá bom? Porque já era perda, estava clara com as tropas americanas e inglesas. Então ele consegue não perder totalmente, né? Mas mesmo assim foram quase 300 mil soldados do eixo, né? Italianos e alemães que se fizeram prisioneiros ali com a derrota no norte da África. Aí a gente vai ter, no dia 10 de julho de 1943, o ataque à Sicília. As tropas inglesas vão pelo sul da ilha, as tropas americanas, aí tem Patton, já entra na história aí, Montgomery, né, os dois já vão começar a se bicar, eles fazem incursão pelos flancos e que as tropas de Montgomery deveriam seguir até Messina, pelo sul, achavam que ia ser rápido, mas não. E aí o que acontece? A tropa americana, né, o comando de Patton, ele meio que desconsidera muitas ordens e vai direto até Palermo, atravessa a ilha. Qual a situação aqui de defesa da Sicília? Os alemães e Kesselring deixou a defesa da Sicília por conta das tropas italianas. Ele dizia agora, quem está sendo atacado é o seu país, então quem vocês têm que defender. Lógico, tem tropas alemãs na Sicília, mas não em grande quantidade. Ele até pensa que se deixar que as tropas italianas rechassem a presença aliada na Sicília, é uma questão da moral, né, para as tropas italianas. Vai ser o contrário, né? Na realidade, vão ter milhares de soldados italianos cansados dessa guerra que vão se render à mínima vista aí. Só os soldados alemães que vão manter uma situação mais firme ainda. Mesmo assim, essa situação, Kesselring retrai tira muitas divisões da Sicília para evitar uma catástrofe e deixa algumas divisões para manter pelo menos uma defesa, mas aí é que está a questão do retraimento. Também Hitler envolvendo, querendo que fosse defendido de qualquer maneira, Kesselring convence de fazer a retirada da Sicília. Aí nós vamos ter a famosa evacuação alemã de Messina, né? Então aqui, se você observar, aqui é a ponta da Sicília, onde você vai ter aqui esse istmo e que as tropas inglesas não conseguiam chegar e Kesselring conseguiu retirar boa parte do efetivo alemão da Sicília. Então as perdas alemãs na Sicília não foram muito grandes, e o que facilitou até o domínio da Sicília, o que imaginaram as tropas, né, o comando aliado. A idade Mark Clark, aí, o comandante do 5º Exército Americano e da área do Mediterrâneo, ele acredita que a Itália vai cair com muita facilidade, tá? Por essa falsa impressão da conquista da Sicília. Mas estrategicamente também foi perfeita essa retirada sobre fogo aéreo, né? A supremacia aérea aliada, mas conseguiu retirar boa parte. Isso também cabe a visão estratégica de Kesselring de não perder tantos soldados, que ele sabe o quanto ele vai precisar. Então, aí vem, sim, dominada a Sicília, já é a Operação Avalanche. A Operação Avalanche é a invasão da Itália continental. A Itália continental vai ser uma batalha complicada, porém, Kesselring novamente, observando toda essa situação, ele diz: vamos subir um pouco e deixar esse sul da Itália aí na mão dos aliados. Por quê? Olha só como que vai ser a força aqui de invasão. Então você vai ter a tentativa, né? Aí as forças alemãs vão se recuar e vão manter posição próximo a Nápoles. Vão tentar evitar o máximo possível, quer dizer, ele retrai as tropas, deixa o sul da Itália para os aliados e faz sua primeira grande linha defensiva, que é em Nápoles. Como que isso vai dar?
é a linha Bernhardt. Essa linha de defesa ao sul de Salerno, que tenta manter Nápoles o máximo possível, porque Nápoles é um porto importantíssimo da Itália e que, por ordem de Hitler, não era para ser deixado para trás. E Kesselring concorda com isso, ele vai tentar minimizar a chegada, né, vai tentar atrasar, no caso, vai tentar atrasar a chegada dos aliados ali até Nápoles, ok? A tentativa, é uma batalha que vai demorar quase 20 dias, quase mais de 15 dias, então quebrar essa linha de defesa alemã não vai ser fácil. Aqui já nós damos um zoom aqui nessa linha de defesa, tá? E aqui a gente vê, bom, qual que é o grande objetivo dos aliados? Chegar em Roma, tá lá no norte. Então a primeira linha, depois que a linha Bernhardt, ela cede. Então eles Kesselring deixa Nápoles, tenta destruir o máximo possível o porto, mas é que fala, a logística dos aliados americanos, o dinheiro, vai fazer com que ele consiga o máximo possível fazer funcionar o porto novamente. E os brasileiros vão fazer uso disso quando eles chegarem. Tá? Eles vão chegar primeiro em Nápoles. Bom, então qual que é o grande estorvo aqui? Então nós temos duas linhas de defesa, a linha Gustave, e aí o ponto principal aqui é, né, você sempre vai ter a oeste tropas do 5º Exército e a leste nós vamos ter as tropas do 8º Exército Inglês. O grande entreveiro aqui é Cassino, Monte Cassino. É difícil, nós vamos ver uma batalha que vai demorar muito. Tanto que para romper essas duas defesas aqui, vão de novembro a maio de 44. Tá? Os americanos vão tentar quebrar isso daí, tentar quebrar essa defesa, invadindo Anzio em 22 de janeiro de 44, para tentar enfraquecer, mas só que assim, a defesa alemã vai ser extremamente eficaz, quase empurrando eles de volta para o mar, mas por conta de não ter as condições necessárias para fazer isso, os aliados vão a ponto, vão ganhando terreno, mas sofrem extremamente. Então, porque você vê em janeiro de 44, mas a batalha está aí até maio, tanto que eles só vão tomar Roma no dia 4 de junho. Olha a proximidade de Anzio de Roma, eles não conseguem avançar. Tá? A linha Hitler, né, que é a linha de defesa, que depois muda-se o nome para a linha César, que é a última defesa de Roma, né, essa última defesa para não se chegar em Roma, ela vai ser o auge da estratégia. Por aí você já vê como os alemães eles conseguiram montar fortificações, se aproveitar da questão do terreno contra os atacantes aliados, ok? No dia 22 quebra-se, né? A linha Hitler ela é criada quando chega em Anzio, ela é criada porque você tem uma tropa já aliada aqui e em Anzio, e aí obviamente que é preciso fazer uma nova. Isso não quer dizer que a linha Gustave caiu, não, ela não caiu ainda. Tá? Então ela ainda está sofrendo pressão aliada, mas agora por essa invasão principalmente norte-americana, em Anzio, você tem a criação da linha César, que é a linha de defesa de Roma, ok? Que é para evitar o máximo possível que Roma caísse nas mãos dos aliados. Então, o exército alemão sobe novamente. Aqui, ideia, só para entender a Batalha de Monte Cassino, a gente também não pode, né? A Batalha de Monte Cassino deve ser uma live apenas para isso, um vídeo só para a Batalha de Monte Cassino. A gente tem, a batalha vai durar, para tomar Monte Cassino, de 17 de janeiro a 18 de maio de 44. Monte Cassino está onde está a área nazista, lá em cima, até onde tinha a abadia, hoje foi reformada, foi bombardeada, tal. E aí a cidade de Cassino. Perdas absurdas. 50 mil baixas aliadas e 20 mil baixas alemãs. O que é baixa? Baixa não é morte. É morte e feridos. Quer dizer, o cara que não consegue mais lutar, porque morreu porque está ferido.
Tá? Então, olha só como que a vantagem do defensor sobre o atacante, tá? Pelos próprios números que estão colocados aqui. Então, assim, depois vai ter uma má interpretação. Olha, Monte Cassino, Abadia de Cassino, vou mostrar a próxima foto. Aqui está a Abadia, né, de Monte Cassino. Os aliados, Mark e Clark, então, achava que a abadia estava repleta de soldados alemães. A defesa alemã era dentro da abadia. Mas não. O alto comando alemão e Kesselring, muito pelo contrário, proibiu que qualquer soldado alemão e que qualquer equipamento militar alemão fosse instalado na abadia. Ainda ajudou a Igreja Católica a retirar obras de arte, colocar em um lugar mais seguro, porque é uma zona de combate, né? E ele nas cercanias, tá bom? Não era um local defensivo alemão. A elevação, sim, a abadia, não. Na cabeça do comando aliado, a abadia era o local onde os soldados alemães estavam lá intocados. Então, a grande decisão, péssima decisão, como tantas outras dos aliados na Segunda Guerra Mundial, foi o bombardeio de Monte Cassino. Sem falar nada com Papa, com nada. Pô, vamos bombardear, os B-17 vieram, jogaram toneladas de bombas, erraram a maioria das bombas, acabaram... na realidade, olha a lógica, nenhum soldado alemão morreu em Monte Cassino, por conta do bombardeio aliado. Morreram 230 civis italianos, que justamente quando o bombardeio correram para a abadia. E lá encontraram seu túmulo. A não ser que estavam mais no subterrâneo da abadia, conseguiram sobreviver. E aí destruíram totalmente. Isso é um erro assim ao patrimônio histórico, isso é um erro gravíssimo, e não teve nenhuma situação militar válida. Muito pelo contrário, após o bombardeio da abadia, o que aconteceu? Justamente os escombros, o escombro acabou. Aí os alemães tiveram a autorização de Kesselring a nos escombros, nas ruínas da abadia, montar sua posição defensiva. Aí, filho, o que era para enfraquecer a posição alemã, fortaleceu. Um pouco do que a gente vê em Gaza. Se você bombardeia, destrói prédio, destrói tudo, escombro para todo lado, a vantagem é para quem está ali naqueles escombros, e quem está entrando está na desvantagem, você não sabe onde o inimigo está. Então os alemães conseguiram a muito custo manter, meses, mantendo a cidade de Cassino e Monte Cassino como um ponto importantíssimo, né? Da região, justamente o caminho para Roma, né? Caminho para Roma. E aí nós vamos ter que vocês veem ali, tem um cemitério, não tem aquela cruz ali, logo ali no morro. A gente tem um museu ali do 2º Corpo de Exército polonês, né? Os poloneses teve marroquino, americano, inglês e polonês, né? E francês livre, né? Atuando aí na tentativa de tomar Monte Cassino, mas quem levanta a bandeira lá consegue eliminar a última resistência alemã, que já tinha retraído, tanto que quando eles tomam lá só tem ferido alemão, que é o que não deu para sair fora, aí deixaram os feridos lá, para os aliados cuidarem deles. Então foi uma vitória, mas os alemães novamente conseguiram ceder o terreno, mas o mantiveram o máximo possível. Tá? Então lá tem um cemitério dos poloneses que foram mortos também, quem tiver a oportunidade de conhecer, Monte Cassino. Lá também tem um museu e tem um local votivo em homenagem aos soldados poloneses que lutaram ali, e foram os que, não sozinhos, mas os que chegaram primeiro lá no topo e conseguiram conquistar. Okay? Bom, aí nós temos a linha gótica, essa é a linha última de defesa. Por que ela é a última de defesa? Porque ali no norte da Itália é o Vale do Pó. O Vale do Pó é uma planície. E aí, dali não tem mais defesa para o exército alemão. Ele só tem defesa onde tem elevação, que é onde ele tem a vantagem. Onde o seu número reduzido de soldados acaba tendo uma vantagem maior. Então é a última linha de defesa. Se essa defesa se romper, a lógica é que retrai até os Alpes. Tá bom? Tá vendo ali Munique no norte e por Berlim aqui. Então era ir para os Alpes, manter defesa ou retornar para a Alemanha. Ele vai se manter ali, né, ao sul de Florença, e aí
Aqui que tem um problema. Mark Clark poderia ter adiantado o final da campanha da Itália, cercando o 10º Exército Alemão na Itália. Mas em vez de ele dar as ordens para fazer um movimento de pinça e cercar, fazer um bolsão prendendo o 10º Exército, ele prefere se dirigir a Roma. Ele prefere se dirigir a Roma e conquistar Roma. Complicado, né? Complicadíssimo isso daí, tá? Por quê? Porque ele vai tomar Roma no dia 4 de junho, né, de 44, e cheio, né, o comandante que libertou Roma e tudo mais, só que logo depois a sua conquista é ofuscada pelo dia 6. 2 dias depois nós temos o quê? O dia D. Então, o dia D, né, que agora todo o olhar do mundo está para a invasão no norte da França, tá? Então, em setembro de 44, é definida a linha gótica como o último ponto de defesa alemão na Itália. Tá? Aí ela se forma, se retrai um pouquinho ao norte de Florença, segura ali já a pressão. Aqui a gente tem os símbolos do 5º Exército Americano e do 8º Exército Inglês, atuando cada um de um lado da bota. E lá no cantinho vocês podem ver o logo da FEB. Aí que a Força Expedicionária Brasileira entra nesse cenário. Tá? A Força Expedicionária Brasileira vai chegar a Nápoles no dia 16 de julho de 44, é o primeiro escalão. O primeiro escalão vai vir, depois nós vamos ter o segundo e o terceiro, onde tem o sargento Max Wolff, e aí vai até o 5º escalão, que vai ser em 45. Mas ele chega em Nápoles e logo já é encaminhado para a linha gótica. E aí onde ele vai atuar primeiro no Vale do Sérquio, onde ele vai atuar junto com a 92 Divisão Búfalo, vai ter sua primeira conquista de Massa Rossa e Camaiore até a primeira grande vitória realmente da Força Expedicionária Brasileira, onde já o Capitão Airosa recebe a Silver Star, a Bronze Star, tá? Então, ali a cara é posta no fogo. Clark vê que a tropa brasileira é uma tropa que tem um perfil que poderá ajudar no rompimento das defesas alemãs. Então, contexto, tá? Nesse período aqui, a gente já tem a invasão do sul da França. E da onde tirou soldados para invadir o sul da França? Já invadiram, o dia D já aconteceu. Tá? Então, no norte da França, você já tem a vinda dos soldados aliados. Então, para dividir as forças alemãs, já é feito o ataque ao sul da França, a invasão do sul da França. Da onde são tirados os soldados, as divisões? Da Itália. Então, a FEB chega nesse momento que as tropas aliadas estão em déficit de tropa. Então, ela já é jogada diretamente no fogo. Tá? Então, vendo a capacidade... né? Ela entra aí é que tá a data, né? 15 de setembro de 44 é onde entra o primeiro combate, a primeira vitória brasileira contra os alemães, tá? Foco agora aqui de novo, tá vendo aqui como que é a linha gótica? Ela vem descendo os Apeninos, mantendo posições defensivas alemãs. O objetivo dos aliados é tomar Bolonha. É o grande objetivo, que não conseguem. Querem tomar até o Natal e não conseguem. Tá? Então, Bolonha só vai ser conquistada muito depois. Tá? O objetivo principal é Bolonha, mas só vai cair em mãos aliadas em 45. Aqui vai aparecer a FEB, ela já está na linha gótica. Né? Ela sai do litoral e vem para o centro nevrálgico da defesa alemã. Para você ver a importância da Força Expedicionária e a crença que a Força Expedicionária daria conta do seu afazer, de seu poder combativo, é a vinda da 10ª de Montanha para lutar lado a lado com os brasileiros. A 10ª de Montanha é formada em fins de 44 nos Estados Unidos, formada por alpinistas profissionais, escalador, os caras foram treinados no Alasca, na montanha do Alasca. E vieram
trabalhando lado a lado, quer dizer, cada vinha, onde a 10ª vinha a Força Expedicionária, e a Força Expedicionária ia e a 10ª junto, quer dizer, eles não lutavam misturados, eles lutavam com objetivos claros para cada um, só que um protegendo o flanco do outro, tá? Aí a gente vai ter o episódio de Monte Castelo, e todos os combates que vai levar a Montese e tudo mais. Bom, o que acontece? O objetivo dos alemães é fugir. Fugir, como vocês viram a águia caminhando, sair, tentar o máximo possível fugir da planície do Pó, chegar nos Alpes e, se possível, voltar para a Alemanha, por causa da defesa da Alemanha, já entregar a Itália. Aí o que vai acontecer? De novembro a fevereiro de 45, ela se mantém, a linha gótica. Se mantém até o limite. As tropas aliadas conseguem, na batalha de 9 a 21 de abril, ontem fez, já seus 80 anos, a tomada de Bolonha. E aí a tropa alemã vai tentar fugir. Então a 10ª de montanha vai seguir rumo a Verona para fechar, porque Verona é onde passa a estrada. Trento, Bolzano, esse é o caminho, a estrada entre os Alpes. Eles tomarem Verona e vão para lá. A Força Expedicionária acabou de tomar Montese e está na captura, está indo atrás dessa divisão alemã. A divisão alemã foge. Quando ela está à proximidade de Parma, colégio, né, do Fornovo di Taro, a FEB, numa pegada de mão, consegue cercar. Eu falo a FEB, mas na realidade vai ser uma questão bem específica. Vai ser pelo capitão Pitaluga. O capitão Pitaluga é o comandante do esquadrão de reconhecimento da FEB. Ele com os Greenhound, que são os blindados brasileiros, né, blindado aberto, ele faz um jogo de mão muito... Ele é o truco brasileiro, ele joga o blefe, ele consegue cercar a saída ali próximo de Parma, em Colecchio, e faz entender os alemães que eles estão cercados pelas tropas brasileiras, né? Mas teve combate, tivemos mortos, tá? Foi uma, né, ataque e foge e tal, os alemães ali retraindo tal, até o ponto que o comandante alemão, né, o Freder Pico, ele vê que não tem condição, tá, de manter, e ele acaba se rendendo às tropas brasileiras. É a grande vitória final brasileira, uma divisão alemã inteira se rendendo para os brasileiros. Isso voou pela frente italiana, né? E a 10ª também atrás lá, mas quem captura de fato antes da rendição oficial dos alemães é a Força Expedicionária brasileira, tá? Isso vai se dar em 29 de abril de 45, quando a 148ª Divisão Alemã se rende à Força Expedicionária brasileira. Bom, temos a Itália aqui, a rendição alemã se dá no dia 2 de maio de 45, aí as tropas que ainda estão na Alemanha se rendem oficialmente, e temos o fim da campanha militar da Itália. Uma campanha longa, sangrenta e que mostrou o valor de tropas. O general Mark Clark, ele vai responder depois perante o exército, durante o Senado americano, vai responder numa CPI sobre a quantidade de mortos americanos na campanha da Itália, que foi maior do que qualquer outra campanha americana na Europa ou na Segunda Guerra Mundial, tirando a Guerra do Pacífico, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Agradeço ao comandante Farinazzo a oportunidade, tá? E dúvidas, mandem para o comandante, e aí nós poderemos fazer depois alguma outra exibição, tá? Não se esqueçam de comprar meus livros, Gladiadores do Céu, Fibra de Herói e o mais recente, As Mulheres da Guerra. Tá? Muito obrigado e até mais. Bom, pessoal, a nossa dica de leitura de hoje é o acervo de livros da Segunda Guerra Mundial da Amazon. Vocês vão encontrar tudo lá, em termos de biografias, batalhas,
armas, as principais lideranças, todos os fatos da Segunda Guerra Mundial, sobre todos os teatros de operações. Eu lembro, a Amazon parcela no cartão, aceita boleto e tem uma entrega ultra rápida, tá? E comprando esses livros através da lista de desejos do nosso canal, que se encontra na descrição ou no QR Code dessa página, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Então vamos dar uma olhada lá, que nós separamos, deixamos na lista de desejos diversos livros que vão enriquecer bastante a cultura militar dos nossos inscritos.